Bom, boa tarde a todos. Nós vamos agora começar a última conferência do dia aí, com a professora Norma Viapiana. Ela vai apresentar para a gente o Liceu de Aristóteles. Ok, boa tarde, gente. Obrigada à equipe da Repreendência pelo convite. É sempre interessante a gente reestudar alguns filósofos. Fazia um tempo que eu não estudava mais Aristóteles, e aí foi a oportunidade de rever um pouco. E colocar um pouquinho do pensamento de Aristóteles, mais na ótica da educação. Ele é um filósofo da trilogia, aí, como diz um autor lá de Passo Fundo, um amigo meu, um filósofo amigo meu, que escreve sobre Aristóteles. É o último da trilogia ali, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. E tem uma obra imensa, um conteúdo vasto, muitas obras, tem muitas publicações sobre o pensamento dele, tem muitas análises feitas sobre a obra de Aristóteles. E aqui eu fiz um recorte, como a ideia é falar sobre o liceu, ou a escola peripatética, eu fiz um recorte dos principais conceitos, das principais ideias, das categorias, que mais se referem à educação propriamente dita. Então, a gente não vai abordar todo o pensamento de Aristóteles, porque precisaríamos de um tempo muito longo para a gente falar sobre tudo isso. Também Aristóteles é muito comentado, é muito escrito, é muito analisado em relação ao pensamento de Platão. Então, durante a minha fala também eu vou fazer analogias, vou fazer comparações, vou estabelecer relações com o pensamento de Platão, porque é uma forma da gente entender o Aristóteles mais profundamente um pouco. Então, aqui, o nosso amigo, ele é filho de Festes, que é a mãe dele, né, e de Nicômaco, que é o pai, né, e ele é de uma família que pertence a uma corporação, a corporação médica. Então, o pai dele era médico, isso significa que no período da vida dele ele tinha uma condição social boa, estava entre aqueles 20% que o William colocou na palestra dele como considerados os cidadãos, e não pertencia a uma classe, por exemplo, de servos, ou de escravos, ou de pessoas sem os direitos políticos. Não, ele era de uma classe social que pertencia a uma corporação e tinha notoriedade, até porque o pai dele era um médico do rei Amintas da Macedônia. Então, se supõe que Aristóteles tenha vivido na cidade de Tela, que é a capital da Macedônia, que a gente pode ver aqui, ó, nesse mapinha aqui, que é um mapa da época, a capital da Macedônia. Aristóteles viveu na sua infância nesse contexto com a família imperial. Então, mais alguns privilégios decorrentes de poder viver num contexto diferenciado também. Ele nasceu em 384, em Estagira. E Estagira era uma cidade que foi colonizada por gregos, então ele é um cidadão considerado um grego. Falava-se naquela região onde ele nasceu um dialeto jônico, e ele dessomou em Calcis, na cidade onde nasceu a mãe dele, em 322. Então, ele teve uma vida não tão curta, mas também não tão longa. Viveu 60 e poucos anos. Há relatos diversos sobre como foi a infância e como foi a juventude de Aristóteles. Ele perdeu o pai aos 7 anos. Ele foi criado por um tio, que se tornou o tutor dele. E pelo gosto que ele revela um pouco mais adiante, pela biologia, pela astrologia, enfim, pelas ciências da natureza, e pela forma como ele também reflete esses conceitos e esses conhecimentos, na infância ele deve ter recebido
instruções, conhecimentos do seu pai antes da morte e do seu tio tutor no campo da medicina, porque se evidencia muito fortemente mais adiante a preferência por estudos também nesse campo, das ciências, da biologia, da arqueologia e outros conhecimentos dessa natureza. Estão relacionados com os conhecimentos da área de medicina na época. Há também ideias de que Aristóteles não tenha sido um jovem assim muito afeto a grandes diversões, a participar de grupos que façam extravagâncias ou que tenham uma vida desarregada. Pelo contrário, os registros não são muitos. Marilena Schellwig tem um texto muito legal sobre Sócrates, sobre Aristóteles. Por que será que eu estou trocando? Ela não relata assim, grandes problemas, muito pelo contrário, a ideia que passa de um jovem estudioso, né, que se dedica com intensidade a todo o seu processo de formação. Aos 18 anos, ele vai para Atenas e começa a frequentar a Academia de Platão. E ele fica na Academia de Platão por 20 anos. Ele só sai da academia quando Platão dessoma. Ele fica lá 20 anos, então ele chega lá com praticamente 20 anos, ele sai de lá com praticamente 40 anos. Então ele fez todo um processo de formação filosófica, dos conhecimentos e das experiências vivenciadas na Academia de Platão. Embora ele sempre tenha desenvolvido um pensamento muito independente, ele foi fortemente marcado pelo platonismo, não tinha como, né? Convivendo ali com o mestre no dia a dia. E ali ele foi professor, ali ele foi aluno, foi professor, ele ajudou na direção, na coordenação da Academia de Platão. Então, fez uma vivência de formação muito significativa nesse período ao longo de 20 anos. E mesmo pensando diferente, depois a gente vai ver nas ideias mais relacionadas à educação, como as ideias de Platão ainda são muito fortes e muito presentes na filosofia e no pensamento dele. Diferente de Platão, Aristóteles, na linha das teorias que a gente pode dizer que influenciam a educação, Platão é um idealista, né? E Aristóteles é um realista, né? Não um materialista, no sentido que depois se desenrola ao longo da história da filosofia, uma diversidade grande de correntes de pensamento, tanto em relação ao idealismo como em relação ao próprio realismo. Então, para a gente começar a refletir sobre a educação, estou trazendo algumas ideias bem básicas, né, para a gente entender a diferença de pensamento. Vocês ouviram sobre Platão hoje de manhã. Um dos pontos, uma das ideias iniciais que nos permite pensar a educação, entender como ele pensava sobre isso, é a organização do homem no mundo. Então, ele começa refletindo sobre as questões da vida material, da vida humana, do dia a dia, sobre os costumes, sobre as ações, sobre os modos de vida, sobre a cultura, entende? Sobre a vida humana. Aquela ideia do homem ter importância, ter valor, de poder estudar os costumes, a forma de organização da vida, é importante para Aristóteles. E ele também compreende que esses costumes, essas ações, esses modos de viver, eles se modificam. E isso não é problema para Aristóteles. Para Platão é. Tudo que se modifica para Platão é difícil de ser estudado. Porque hoje você congela a realidade, olha para ela, depreende dali um determinado conhecimento, uma determinada informação, amanhã você olha para essa realidade, ela é outra. Não tem mais a mesma conformação, a mesma configuração, as plantinhas cresceram, o rio passou, o sol nasceu,
a chuva caiu, o mundo mudou. Entende? Para Platão, esse movimento, essa não estática das coisas é muito complexa. Ele não concorda. Para Aristóteles, não. Isso é muito tranquilo, porque isso faz parte da vida humana. E a questão da organização, elas se modificam pelas circunstâncias históricas, pelas questões ambientais, pelas orientações pedagógicas, pelos processos de comunicação, de socialização das informações. Olha as modificações que os sofistas faziam na sociedade, no conhecimento, a partir do momento que divulgavam suas ideias, que faziam seus debates, que socializavam a sua compreensão sobre o conhecimento. Então, ele se move muito bem num contexto de mudança. Para ele, isso é muito tranquilo. O mundo em incessante reconstrução. Nunca a casa do ethos vai estar pronta para o ser humano. O ethos é uma palavra grega que significa a cultura, a organização, o modo de vida das pessoas. Isso nunca está completo. Ele nunca chegamos aí. Esse é o modelo de perfeição, de organização da vida humana, da vida social, da educação. Então, é uma transformação constante. É um processo contínuo de mudança. Então, para ele, isso é muito tranquilo e muito interessante. Duas categorias que retratam isso em Aristóteles e que marcam a educação, marcam o processo educacional. A questão da forma e a questão da matéria. Então, a forma... Opa, voltando. A questão da forma, ele dialoga muito com Platão, porque ele foi discípulo dele, estudou com ele, trabalhou com ele, viveu ali lado a lado. Ele tem dentro dele que a questão do mundo das ideias é possível. O mundo das ideias, ele existe, mas não da forma como Platão valoriza e como Platão colocava. Então, a forma são as ideias, a matéria é o mundo físico. E como que ele passa esse entendimento? Que cada pedaço da matéria tem propriedades universais e propriedades particulares. E daí ele dá dois exemplos. Um texto, a Marilena Chauí dá dois exemplos. O exemplo da nós, por exemplo, propriedades universais de todas as nós e as particularidades de cada uma. Nem os objetos, nem as coisas do mundo físico são sempre iguais o tempo todo. Elas são diferentes. Uma nós não é igual à outra. É um pouco maior, um pouco menor, um pouco mais dura, um pouco mais verde, um pouco mais madura. Enfim, tem diferenças. Mas tem algumas coisas que são iguais, que são comuns, que fazem parte da essência das nozes, que é a particularidade. E outro exemplo é o ser humano. Cada pessoa possui propriedades muito particulares, individuais. Cada pessoa é diferente da outra. E em múltiplos aspectos. Cada ser humano. Mas, na essência, o caráter humano é universal. Todos somos humanos. Uns gostando de física, outros de pedagogia, outros de engenharia, uns mais altos, outros mais baixos, um mais loiro, outro mais moreno. Mas são todas pessoas humanas. Então, o caráter universal do humano se faz presente. Mas a particularidade diferencia. Então, se o mundo físico é diferente, e é provado que é diferente, a observação me permite identificar essa condição. Norma, me permite. Veja como o debate não muda muito, né? A gente tem como expressão desse dualismo a energia imanente e a energia consciencial. A gente pode dizer que a energia imanente é a matéria-prima de tudo o que existe. Tudo. E não tem energia consciencial que não tenha sido forjada na energia imanente. Isso.
Então, tudo tem energia imanente, algumas têm só energia imanente, é mais ou menos isso. E aí a gente fala assim, né? Então, a gente atribui modificações a uma coisa que é única, uma matéria-prima única. A discussão é a mesma dos gregos, só que a gente amplia agora para energia extrafísica também. Sim. Mas não está tão fora, não. Né? Está no caminho. Exatamente. As formas universais para Aristóteles são a essência, as ideias. E são os aspectos não materiais de cada objeto material que a gente observa, que a gente tem no nosso mundo físico. As particularidades do ser humano. É um discurso forte, que depois, ao longo do tempo, foi aprofundado, pesquisado, dado uma conotação científica por diversas outras ciências. A própria psicologia fez isso, diferenciando as particularidades do ser humano. A antropologia, a sociologia também faz isso. As bases estão colocadas lá naquele contexto, né, de pensamento dos gregos. Esse pensamento, como disse o William antes, marca a história da humanidade ocidental de uma forma muito forte. E a educação, principalmente. Ela, em todos os setores, a cultura ocidental, o mundo ocidental é marcado pelo pensamento dele. Mas a educação talvez seja uma das questões que persistiu por muito mais tempo até encontrar caminhos de superação. E por quê? Eu tenho uma hipótese que talvez a gente possa, com o tempo, aprofundar um pouco mais a pesquisa. Porque o pensamento grego, mesmo de Aristóteles, pensando diferente de Platão, fugindo um pouco daquele dualismo corpo físico e corpo mental, fugindo daquele dualismo do bem e do mal que ele defendeu, né, do mundo físico e mundo espiritual, ele não abre mão, ele não supera conceitos que são vinculados ao pensamento cristão. E essa vinculação com o pensamento cristão, esse predomínio da igreja sobre o processo educacional durante alguns milênios, aí, ou não tantos milênios, mas por muitos séculos, carrega consigo a força da sociedade não abrir mão de alguns valores, de associar muito a questão educação com a questão religião. Entende? De associar muito escola com atividades de igreja, atividades mais do cristianismo, principalmente da igreja católica. Então, esse é um processo que talvez tenha dificultado um pouco o próprio avanço. Hoje já não se percebe mais dessa forma, porque hoje a ciência evoluiu muito, muitas ciências discutem e pesquisam e adentram no campo educacional. Depois, no final, a gente até pode dizer como que a gente tem vislumbrar, fazer hoje um processo educacional mais individualizado, como era o que os filósofos gregos faziam. Entende? Mas com outros recursos, com outros meios, por outros caminhos. Né? Então, a pedagogia, ela adota com uma força muito grande essa linha de análise das diferenças individuais das pessoas. E positivo, penso que sim, valorizar a individualidade, o respeito às pessoas, a potencialidade de cada um, as condições de desenvolvimento de cada aluno, de cada estudante. Por outro lado também, quando você individualiza demais, até que ponto você consegue efetivamente respeitar aquela individualidade quando você pensa numa educação de massa? Quando você pensa na importância de uma escola aberta a todos, uma escola dentro de uma sociedade democrática. Então, tem questões a gente pensar aqui também. Outros dois conceitos, duas categorias do pensamento de Aristóteles, que marcam a educação, ou que se revelam de forma forte na educação,
é o conceito de physis e o conceito de ethos. Já falamos um pouquinho de ethos antes. O conceito de physis, a ideia de evolução da natureza. Tudo se transforma. A única coisa certa e permanente é a transformação. Então, pensar dentro desse processo é uma dificuldade grande para a época, não para Aristóteles. Para outros é muito complicado. Platão não queria um mundo físico. Dizia que aqui tudo era uma confusão só, que não dava para estudar esse mundo. Que o mundo verdadeiro era o mundo das ideias. Para Aristóteles é possível entender, e ele explica como. O ethos é a concepção de mudança, de transformação dos hábitos e da cultura humana. Então, a primeira realidade, esta aqui é uma realidade dada. Então, as coisas na natureza acontecem, independente de existir uma mente que compreenda o que está acontecendo. Independente de querer estudá-las e entendê-las ou não, elas acontecem. O mundo é dado. Essa é a realidade do mundo físico. Ele se transforma, se modifica o tempo todo. A segunda, que é essa concepção de mudança, de transformação dos hábitos e da cultura, essa é uma realidade que pode ser construída pela educação. Então, é o campo fértil de atuação da própria educação. Por quê? Porque ali é possível discutir, ali é possível orientar as pessoas, ali é possível ter uma escola que desenvolva um programa que seja do interesse, que direcione esse processo de formação e que ponha ordem nessa bagunça que é a mudança e a transformação. Nessa aqui tem muito. O sol nasce, o sol se põe, chove, é calor, é frio, a plantinha cresce ou não cresce, o rio corre. Entende? São fenômenos físicos, naturais, e eles existem. Não dá para negar a sua existência. A filosofia dele é uma filosofia prática. É uma filosofia das coisas da vida humana. Então, ele aborda, por exemplo, as questões da economia, as questões da ética, as questões da política. Então, a economia, por exemplo. Vamos estudar os atos de um homem, de um pai de família responsável pelo sustento da sua família, dos seus filhos. Vamos estudar questões relativas ao sustento de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Porque isso é a vida humana, é ali que ela se desenrola. As questões da ética, por exemplo, os atos dos indivíduos em busca do bem supremo, a felicidade. Para Aristóteles, a educação tem uma finalidade básica, que é fazer com que o homem seja feliz. Conduzir a pessoa, orientar, dar dicas, indicar caminhos para a felicidade, construir esse processo. E vejam bem a diferença entre os dois grandes aí, Platão e Aristóteles. Para Platão, a vida humana é quanto mais sofrida, quanto mais sacrificada, quanto mais difícil, melhor. Porque o mundo é o lugar da expiação, é o lugar da gente pagar os pecados, da gente ajustar as contas. Por quê? Porque para ele, o retorno à vida eterna é uma questão importante. Precisa se melhorar nesse mundo físico. Então, sofrer faz parte. Para Aristóteles, não. O ser humano tem direito a ser feliz. Por que não? Entende? Então, o objetivo, a finalidade, a teleologia da educação é exatamente essa, construir a felicidade humana. Sem aquele preconceito de que tudo é pecado, como estava muito vinculado ao pensamento de Platão. Então, como que a gente chega a essa felicidade? Também não é uma questão tão simples assim. Entende? É pela prática de virtudes morais, como a coragem, a moderação, a amizade, a justiça. E a educação também tinha essa função de
imprimir nas pessoas valores morais, valores interessantes, muito mais vinculados à forma do que propriamente à matéria, valores decorrentes do pensamento do próprio Platão também. Pela prática de virtudes intelectuais como a arte, a prudência, a sabedoria, os bens do corpo, a beleza, a saúde, os bens exteriores, os amigos, a riqueza, as honras, todas eram coisas que, na sua medida, no seu equilíbrio, podem levar o ser humano a ser feliz. São coisas bem diferentes. Viver uma vida em felicidade. Também é importante considerar que Aristóteles fazia parte daquele grupinho pequeno, já falei, dos 20%, que eram considerados cidadãos, que era filho de um pai médico, que pertencia a uma corporação, e que na época todos os ofícios eles eram passados, eles eram ensinados dentro das corporações. Então o filho do médico seria. Então ele tinha uma vida muito boa do ponto de vista social, da sua vida financeira, não teve as dificuldades que aqueles que estavam fora desse grupo social também teriam para poder sobreviver, para poder se conduzir na vida. Então também era bastante tranquilo defender valores como esses. Né? Não havia problema que 200 e tantos mil eram escravos, né? Estava tudo certo naquele contexto, essa ideia. Você queria falar? Ainda lembrando, né, uma das questões aí que cabe à reflexão hoje, que é um olhar às vezes pejorativo da intrafisicalidade, já falando mais diretamente no nosso linguajar, como se viver fosse um castigo ou fosse necessariamente um lugar em que você vai ser infeliz, onde tudo é um problema e tudo está ruim. E se você pensar consciencialmente, o ideal é que você esteja homeostático onde quer que você se manifeste. Se nós aplicássemos o raciocínio inverso, poderíamos pensar que o extrafísico é muito ruim porque lá tem a baratrosfera. Né? Então, nossa, que terrível, você está lá no extrafísico, onde tem a baratrosfera, que é um lugar péssimo. E não, tem lugares muito bons. E aqui também. Então, dar essa neutralidade ou essa ambivalência para qualquer dimensão. E a dependência está na consciência. Né? Num paralelo ao que o Aristóteles, eu acho que ele resgata aqui essa ideia de que a intrafisicalidade não é ruim, naturalmente ruim. Ela é, no nosso caso, com a nossa abordagem conscienciológica. Tem restrição? Tem restrição. Tem que tomar banho? Tem que tomar banho. Tem tudo isso daí para fazer. Mas precisa ser ruim? Não necessariamente. Mas eu acho que esse parêntese é muito importante. As necessidades básicas estão supridas ali. Sim. Né? Ele não é um homem que precisa se esforçar num meio difícil. A alimentação, a casa, essas coisas estão dadas. Né? Mas sabe, Érica, hoje mesmo a gente na hora do almoço conversava. Tinha uma época, falando em professores itinerantes, que você ia itinerar para dar aula de conscienciologia, você pegava um ônibus, descia na rodoviária, às vezes estava meio sem grana, outro ônibus, parava na casa de um voluntário ou na unidade, na época do instituto, dormia na unidade num colchonete, quando tinha um colchonete, alguma coisa ali razoável. E aí você, às vezes, você está na unidade, colchonete, não tem jeito de tomar banho. Você não tomava banho, no outro dia você tinha que dar um jeito de estar cheirosinho, bonitinho, para você dar aula. E aí você ia arranjar um lugar, falava com o voluntário, que às vezes apareceu de última hora para te dar um apoio, e tinha que arranjar um lugar para tomar banho. Cara, lá em casa não dá. E você, agora onde eu vou? Então, o que eu estou tentando mostrar aqui, Érica, o que eu quero dizer? Que mesmo nessa época, às vezes aquela pseudo-dificuldade, aquela problemática, desconforto, levou a pessoa a um espírito de solucionática, de fazer as coisas darem certo, que construiu dentro dela coisas muito boas. E que muitas vezes o conforto, que a gente tanto quer, né? Quem não quer sair de casa tranquilo, num carro maravilhoso, um ar-condicionado na temperatura perfeita, chegar lá no aeroporto, de preferência nem ter que estacionar, deixar no estacionamento VIP, desce, chega
num avião fantástico, novinho, pegou uma poltrona VIP que a perna estica de tudo quanto é jeito, com televisão, com tudo, depois... Todos queremos isso a rigor, a princípio. Né? E não estou fazendo aqui a política do sofrer para evoluir. Mas, ao mesmo tempo, a relação entre conforto e desconforto tem uma relatividade sofisticada. De novo. Tem uma relatividade que a gente tem que olhar. Senão, daqui a pouco, a gente está só no conforto e aí a evolução fica esquisita. Parece que tem um nível de desconforto, de enfrentamento. Aí, deixa eu ver mais lá. Eu gostaria de trazer a experiência do Viktor Frankl, que criou uma teoria valiosíssima dentro dos campos de concentração. Ele ficou durante anos como um prisioneiro nazista, dos nazistas, e lá dentro é que ele estruturou toda a ideia dele, que é até hoje estudado nas faculdades, etc., e que é um tipo de terapia. E quando ele estava para sair, como punição, eles rasgaram todas as anotações dele de anos que ele tinha construído. E ele construiu tudo de novo. Então, veja, a questão do sofrimento ela é intraconsciencial. Porque ele não sofreu lá. Ele conta na história dele que enquanto as pessoas adoeciam e morriam, ele tinha motivos de sobra para ele não sofrer, para ele não morrer ali. Que era justamente trazer uma experiência de uma visão de mundo que ele construiu a partir daquele ambiente inóspito e estressante. Então, como pegamos aí o exemplo de Aristóteles, ele talvez não tenha sido privado de determinadas coisas e construiu uma obra. O Viktor Frankl foi totalmente privado e construiu uma obra também. Então, isso é um ponto de vista muito pessoal, né? Muito intraconsciencial. Se ele entrasse em estado de sofrimento ali naquele contexto, ele não conseguiria ajudar as pessoas. Com certeza. Ia perder todo o processo da assistência. Bom, indo à frente, algumas outras ideias ainda em relação à educação em Aristóteles. Que a função da educação, ela tem que preencher as lacunas da natureza. O homem é um ser natural, e ele possui potencialidades que podem ser desenvolvidas através do processo educacional. Então, se os hábitos são as práticas, elas podem ser aperfeiçoadas, elas podem ser modificadas, e, fundamentalmente, no pensamento dele, é pela filosofia prática, não pela filosofia teórica do mundo das ideias, ou teorética do mundo das ideias, mas pela filosofia prática, pelo ato pedagógico. E na visão dele, o ser humano, seu modo de ser, ele precisa ser construído. Então, no entendimento dele, a evolução humana, o desenvolvimento da consciência, se dá através do processo educacional e pode ser construído. Sem dúvidas, os três grandes filósofos aí três filósofos gregos da antiguidade, eles pensam bastante alinhados. E a consciência, eles têm consciência da construção do ser humano, por meio das grandes categorias que eles defendem, da dialética, da ética, da política, da educação. Então, nesse sentido, eles são bem alinhados. As formas desse desenvolvimento, esse processo educacional é diferente entre uns e outros, mas o caminho e a lógica é mais ou menos a mesma. O ser do homem é conquistado no mundo de suas experiências, e aqui a diferenciação começa a ser significativa. E para a educação, esse é um processo importante, essa é uma diferenciação que marca a pedagogia posterior a isso, ao longo da história. Na educação, na aprendizagem, uma experiência, uma vivência, ela repercute na totalidade do ser. E quando a gente pode pensar dentro da conscienciologia, da mesma forma. Uma experiência, aquilo que o William falava, vamos ter experiência de sair do corpo. Aí, depois disso, o resto do conhecimento fica diferente. Você passa a ter uma outra visão, uma outra compreensão. Então, para o Aristóteles, uma experiência repercute na totalidade do ser, na totalidade da consciência. Repercute no cognitivo, no mental sono.
porque ela vai permitir refletir, ela vai permitir analisar, ela vai permitir comparar, ela vai permitir fazer reflexões, entende? Análises, contrapontos, enfim, diversidade de habilidades mentais que podem ser desenvolvidas aqui. Repercute no emocional, no psicossoma, nas emoções, na alegria, na satisfação, no medo, na angústia, na ansiedade. Uma experiência leva a uma repercussão também no psicossoma. No físico, no soma, com reações, eu fico arrepiada, eu fico com dor de cabeça, fico com dor de barriga num determinado contexto, eu tenho sinaléticas. Então, para a construção do conhecimento através da experiência, valorizando o ser humano como um todo, é uma inovação nesse contexto, é uma mudança significativa, é uma ideia nova que está sendo colocada. Aristóteles ele rejeita a ideia de Platão de que do inatismo, de que as coisas são inatas, de que tudo já está posto. E considera que os primeiros elementos do conhecimento, conceitos, juízos que o ser humano pode fazer, devem ser de um modo ou de outro tirado da experiência, da representação sensível, cuja realidade imediata ele defende e valoriza. Então, o conhecimento não é mais construído a partir do mundo das ideias, a partir da reflexão, a partir da dedução. Mas o conhecimento também é construído pela indução, a partir da experiência que o sujeito vive. Ele pode induzir coisas, ele pode comparar situações, ele pode aprender com as suas próprias experiências, com as suas vivências. Para ele, os sentidos nunca enganam. E o erro começa de uma falsa elaboração dos dados dos sentidos. A sensação como conceito é sempre verdadeira. Essa ideia presente em Aristóteles, ela vai influenciar outros pensadores posteriormente. E a gente chega em Locke, que é um filósofo inglês, que escreve muito nesse campo. E que traz a discussão, a mente humana é uma tábua rasa. Tudo que tem ali é construído a partir da experiência, a partir das vivências que a pessoa tem. Então, para Aristóteles, os sentidos, eles não nos enganam. Eu olho para a parede e vejo branco porque a parede é branca. Entende? Não é aquela questão dos sofistas que o William colocou. Essa caneta, você tem certeza que essa caneta é uma caneta? Você tem certeza que aquela parede realmente é branca? Ou ela é cinza e eu estou vendo mal? Se eu tiver um problema nos meus olhos, pode ser que eles me enganem, mas em sendo normal, os sentidos sempre vão trazer uma verdade. Para ele, o conhecimento dos sentidos é verdadeiro. Fala, Patrícia. Eu estou pensando aqui, parece que assim, se a gente olhar muito superficialmente, parece que ele está rejeitando a própria base da filosofia, né? Que é a questão das ideias, do mundo das ideias. Né? Agora, eu fico pensando aqui, dentro do paradigma consciencial, porque a gente tem um corpo de manifestação mais do discernimento, mais no campo das ideias. Né? A gente tem dimensões extrafísicas também no campo das ideias. Então, como é que seria uma experimentação ideativa? Como é que é uma experimentação de uma realidade, de uma dimensão mais de discernimento, mais de ideia, e menos dessa... Porque quando a gente pensa em experimentação, a gente pensa muito em ação, né? Ação aqui, no intrafísico. Na experimentação, a gente pensa muito também nas coisas, no mundo físico. Agora, essa pergunta é bem colocada. Como seria essa experimentação ideativa? Mental somática, né? Porque aí a gente volta para o mundo do raciocínio, da lógica, das ideias, do discernimento. Eu acho super legal essa reflexão. E uma questão que eu vejo que é comum a gente se enganar, não acho que seja o caso, mas é comum, é a gente olhar para o mundo das ideias de Platão e para a vida pelo mental soma,
né, pelo corpo, veículo, mental soma, e a gente fazer uma analogia de proximidade. E a vida pelo mental soma, ela é muito mais análoga, por incrível que pareça, eu vou me explicar antes que vocês joguem uma batata em mim, ela é muito mais análoga à própria vida com o soma. O que eu quero dizer? É a consciência se manifestando através de energia. A consciência se manifesta através de energia pelo soma, pelo energossoma, pelo psicossoma, pelo mental soma, e se tiver um quinto, sexto, sétimo, oitavo ou nono soma que a gente desconheça, a princípio, a rigor, a teoria é essa. A gente se manifesta pela energia. Outro aspecto para corroborar isso. A vivência pelo mental soma também é comum a gente confundir com uma vivência do pensamento. No entanto, ele continua a ser pensênico, pensamento, sentimento e energia. Então, o sentimento que a gente consegue sentir pelo veículo mental soma tende a uma complexidade e intensidade extremamente superior à do soma. O que eu estou querendo dizer? Que a experimentação pelo mental soma, ela tem intensidade e complexidade de pensamento e de sentimento bastante superior que a gente tem com a do soma. E é experimentação. Então, a ideia básica é que não muda. A ideia de experimentação. Não estou dizendo que o Aristóteles pensou isso. Ele pensou experimentação, experimentação. Né? Mas, para nós, esse mundo das ideias, se existisse um mundo das ideias que não fosse um mundo da consciência se manifestando pelas energias, é uma coisa que não existe na conscienciologia. Porque só existe na conscienciologia, né, e a gente, nesse ponto, como a gente é restritivo. A gente dá palestra lá nos nossos cursos de entrada e tudo mais, e fala assim, seguinte, Júlio, só tem duas coisas no mundo. No mundo, em qualquer universo, em qualquer lugar. Existe a consciência e existe a energia. E a consciência só faz uma coisa, ela se manifesta através dos pensamentos. A gente é extremamente restritivo nesse ponto. Tá? Então, enfim, só para ver se hoje eu pensar. Nessa linha aqui, o Alexandre Souza também traz uma afirmação aqui. Ele fala que que o mundo das ideias platônico é a dimensão mental somática. Essa é uma afirmação que ele traz aqui até para o debate. Será que é? Será que não é? Só para lembrar, né, Alexandre? Veja, é comum a gente fazer essa analogia. Talvez, como eu estava conversando com a Laura, Platão deitou, se projetou, saúde mental soma, teve uma cosmoconsciência, viu um negócio fantástico e falou, caramba, aqui tudo está claro, objetivo perfeito, volta e fala, cara, esse aqui não dá. Imperfeito, tudo errático, tudo estranho, nada se explica, não consigo entender mais nada, e lá eu entendi tudo. Existe um mundo das ideias. Pode ser, Alexandre? Pode ser. De qualquer modo, não acho que foi o que ele traduziu, o que existe como a gente traduz hoje. A gente traduz deixando claro a manifestação com um veículo, deixando claro uma série de coisas que eu até já comentei, e possivelmente até existir se a evolução não acaba, vamos partir desse princípio, se querer ser sofista. Vamos partir do princípio que a evolução não acabe. Se você tem toda a eternidade para evoluir, e até agora, nos, centenas de milênios de evolução que a gente consegue conceber, você vai deixando para trás veículos menos evoluídos e se manifestando com veículos mais sutis, mais evoluídos, por que não haveria mais um veículo além do mental soma? Mais sutil. E aí seria esse, então, o mundo das ideias? Porque mais perfeito, mais sei lá o quê? Então, acho que é importante a gente ter essa atenção para cuidar com a analogia. Acho que é isso. Eu, Patrícia. Certo? Bom, indo um pouco mais à frente. Opa, o que eu fiz? Voltou. Outro conceito que também é interessante para explicar um pouco o pensamento de Aristóteles, forma e matéria, o mundo das ideias e o mundo das coisas. Para Aristóteles, algumas formas ideais podem existir sem a matéria. Por exemplo, a ideia de Deus, para ele, não tem matéria e ela existe e ela não precisa de matéria. Ela é uma ideia, ela tem a sua forma. Porém, a matéria não pode existir sem uma forma. Então, eu não conheço a matéria se eu não consigo construir a ideia dela, se eu não consigo desenvolver o entendimento em relação àqueles objetos, àquelas coisas.
Cada pedaço da matéria tem propriedades universais, que a gente já deu exemplo. Eu voltei aqui, deixa eu ir à frente. Vamos com o computador. Bom, as ideias principais que influenciaram a educação, vou falar um pouquinho da escola peripatética. Ela foi fundada em 336, depois que Aristóteles saiu da Academia de Platão, cerca de 50 anos depois da fundação da Academia de Platão, quando Aristóteles abriu sua escola, né, porque o nome de Liceu, porque ela ficava num lugar, né, do livre, porque o nome de Liceu, porque ela ficava numa zona, num local onde existia o templo do deus Leico, e aí por isso ela se chamou o Liceu de Aristóteles. E por que peripatético? Porque peripatético é a palavra grega que designa o ambulante, o itinerante, aquele que caminha, aquele que passeia, aquele que aprende caminhando, aquele que aprende itinerando. E os peripatéticos eram os que passeavam, eles eram discípulos de Aristóteles. E Aristóteles caminhava pelos corredores e pelas alamedas da escola do Liceu. E ele caminhava dando aulas de filosofia, explicando, dialogando, debatendo com os seus alunos. Então, eles aprendiam enquanto caminhavam, enquanto passeavam. Por isso, o nome de peripatéticos, pela designação da palavra grega ambulante. Outras ideias. A escola foi instalada em várias casas, que estavam construídas num grande parque onde tinha muitas árvores. E isso facilitava as caminhadas por entre as árvores, por entre o bosque, os diálogos, os debates. E uma questão importante, o Liceu tinha uma biblioteca, tinha laboratórios, tinha sala de conferência, tinha outras residências no mesmo ambiente. Então, o fato de existirem laboratórios, o fato de existirem condições para atividades mais práticas na aprendizagem dos estudantes, reforça aquela ideia da aprendizagem através da experiência. Então, na escola, a gente observa que aconteciam aqueles princípios que ele defendia, fundamentalmente a aprendizagem através das experiências, das vivências dos alunos. Havia um grande número de obras que ele levou a classificação de princípios em relação às ciências. Então, principalmente na área da biologia, no Liceu de Aristóteles foram elaboradas classificações que na Europa foram utilizadas nas universidades até no início do século XIX. Tão significativas e tão importantes e tão organizadas foram essas classificações das plantas, dos animais, de rochas e de outros aspectos do mundo natural, do mundo físico. Uma atividade muito intensa se desenvolveu no Liceu durante o tempo em que Aristóteles o coordenou. Norma, um comentário rápido. No dicionário de argumentos da conscienciologia, tem um verbete, não sei se você já viu, que se chama auto-naturo-experimentologia. Auto-naturo-experimentologia. Aí argumentam alguma coisa ligada à educação, acho que argumentam alguma coisa de educação, não lembro qual era. E qual é a ideia? Ele faz a comparação justamente com os alunos de Aristóteles que caminhavam aprendendo com o CIAEC. Ele fala aqui no CIAEC também, você caminha na lei dos genes, vai aprendendo e tal. Tá o verbete lá. O que você falou, o Júlio comentou aqui, parece o CIAEC. Realmente. Tem não é só isso, não é só as coisas ali, mas tem um lugar de debate, tem uma biblioteca, tem residência, isso, tem árvores, isso. Tem o caminho entre as árvores. Qualquer semelhança, né?
Isso. Então, na escola, no liceu, que ideias ele defendia lá? A função principal, ele incutia muito isso nos seus alunos, nos seus estudantes, era a felicidade, o homem conquistar a felicidade. E a educação guiar o homem ao longo da vida, mostrar o caminho, orientar, construir conhecimentos. Ensino de conceitos úteis e necessários à vida. Hoje, a gente, quem vive dentro das universidades ou de qualquer escola, a gente percebe muito essa discussão de aprender o que é necessário para a vida. Entende? Não mais aprender um monte de informações apenas por ser uma pessoa ilustrada a partir daqueles conhecimentos, mas aprender as coisas úteis, as coisas necessárias para o desenvolvimento da vida humana. Porém, também o ensino da virtude moral e do bom caráter, que são atributos inatos ao ser humano, eram questões muito discutidas na escola, no liceu propriamente dito. Na biblioteca que ele tinha no liceu, era uma biblioteca muito grandiosa, a maior da Grécia naquele tempo, naquela época, e ele adquiriu muitos manuscritos. Né? Exatamente pela sua condição financeira, ele conseguia adquirir os materiais. E organizou a biblioteca como apoio para a escola, como apoio para as aprendizagens. Então, a pesquisa, a leitura, o estímulo era muito forte. E ele também, por ser de uma família próximo dos nobres, ele tinha o apoio financeiro. Foi possível adquirir muito material no campo da botânica, da zoologia, os mapas e muitos outros recursos para poder trabalhar. E decorre disso as condições para catalogar, para fazer, classificar plantas, rochas, animais, que perduraram ao longo dos séculos, até por volta do século XIX, principalmente nas universidades europeias. O que mais que a gente tem aqui? Como que eram as atividades de ensino no liceu? O que acontecia lá no liceu? Então, pela manhã, Aristóteles trabalhava, estudava, discutia, se reunia com os alunos mais avançados, com aqueles que tinham uma regularidade de frequência à escola. Ele passeava com os alunos e discutia as questões filosóficas mais profundas. À tarde e também à noite, ele expunha assuntos de menor dificuldade para uma audiência mais vasta. Então, aberto a outras pessoas que quisessem fazer parte, discutir, conhecer. Ele trabalhava em dois momentos. O que se trabalhava? O que se ensinava no liceu de Aristóteles? A gente pode fazer uma analogia disso aí com as tertúlias, né, que ocorriam aqui. O professor Valdo ele se reunia pela manhã com o pessoal que era mais aqui, né, que estava mais frequentemente com ele, e à tarde era aberto ao público, né? Boa lembrança, muito bom. Fez uma analogia muito correta, era isso mesmo, né? A mini tertúlia e depois a tertúlia aberta a todo o público interessado. Muito bom, obrigada. Olha, os cursos da manhã se estudava lógica, física, metafísica, aqueles conhecimentos, aquelas ciências que exigiam uma continuidade, um aprofundamento maior. E na parte da tarde, retórica, política, literatura, questões que pudessem ser compreendidas por todas as pessoas interessadas, sem que essas pessoas tivessem a necessidade de ter um vínculo forte ou uma permanência constante no ambiente escolar. Olha, um comentário feito nesse livro Pedagogia Culminante dos Gregos, de Santana Dionísio, é uma publicação portuguesa. Num curto espaço de 2 décadas, realiza-se uma obra científica e filosófica verdadeiramente prodigiosa, original e muito grande, no Liceu de Aristóteles.
Aí se faz um inventário e a crítica dos filósofos do presente e do passado. Consagram-se tratados especiais à psicologia, astronomia, física, biologia, lógica, estética, política, metafísica. Quer dizer, ele abrangia todas as áreas do conhecimento com suas discussões. Outra questão, estudavam-se os fundamentos mais diversos do saber e as constituições políticas de todas as cidades gregas. Então, havia um intenso debate, muito amplo. Não era uma escola para filósofos única e exclusivamente, mas se aprofundavam em estudos das mais diversas áreas. A convivência no liceu. Bom, olha, o liceu chegou a ter perto de 2.000 alunos num determinado período. Isso é muita gente para uma sociedade da época, para o contexto da época. Hoje, 2.000 alunos é uma faculdade de médio porte no Brasil. E não havia muitas regras para organizar a convivência. Havia muito espaço de democracia, os estudantes fixavam suas regras, e a cada 10 dias um aluno, um colega era eleito para dirigir a escola. Ou seja, muito aberto, muita participação. Uma vez por mês se realizava um simpósio, que tem o significado aqui de uma reunião, de um encontro, com o próprio Aristóteles para estudar e acompanhar e analisar a vida no liceu. Mas havia muita participação e muito envolvimento dos estudantes. O método, caminhar pelos ambientes, uma experiência empírica, uma vivência, habilidades mentais que se desenvolvem com isso, a observação, a comparação, a percepção, a reflexão. Eu vejo o exemplo que o Júlio deu aqui, do campus do CAEC, aqui. Caminhar por essas alamedas do campus, ou entrar e sair da biblioteca, dos seus outros espaços, né? Quantas observações, quanta percepção, quantas parapercepções podem acontecer caminhando por esses ambientes. Né? Quanta reflexão a gente pode fazer. Só um detalhe aqui que está surgindo aqui, né, dessa comparação entre as diversas escolas que a gente está vendo hoje. A gente viu aqui a escola pitagórica, a academia de Platão, ouvimos um pouco dos sofistas, mas também foi mencionado aí alguma coisa do Apolônio de Tiana, e agora você está trazendo o Aristóteles, e a gente está assim, dentro da Cognópolis. A quantidade de elementos em comum que são trazidos por essas personalidades do ponto de vista da educação, que são coisas em comum, assim, essa coisa dos debates periódicos, a natureza, a vida em comunidade, uma série de coisas que são parapedagógicas. Aí tem orientação extrafísica. É interessante a gente começar a captar o que tem de elementos comuns, o que tem de princípios que regem esse padrão de escola, para conseguir assim, pensar nisso, desenvolver essa linha, essa cultura, né? Sim, eu não conheço os filósofos, mas a ideia que eu tenho, os filósofos ficavam muito nas ideias, no campo das ideias, né? E eu vejo que Aristóteles era muito prático. Interessante. Ou os outros também tinham essa ideia também? Assim? Eu só ficava nas ideias. Não, o Aristóteles, ele parte da vida humana, da vida prática, desenvolve todo um processo de entendimento e valoriza a vida do homem, entende as possibilidades, as potencialidades humanas, o seu desenvolvimento através da educação, mas ele tem características bem mais práticas, é uma filosofia bem mais prática, pelo menos no campo educacional. Porque quando se aprende caminhando, a realidade se revela de formas e dimensões muito diferentes. Você contar um fato na sala de aula para um grupo de estudantes é uma situação. Você expor esses estudantes à experiência de interagir com essa situação, com esse fato, com esse acontecimento, com esse ambiente, a aprendizagem é totalmente diferenciada.
é totalmente outra. Porque se passa a entender o que se vê, se passa a perceber. Entende? E aí cada indivíduo vai ter as suas percepções, as suas vivências muito específicas. Eu encontrei na internet, nesse link aqui do YouTube, tem um vídeo, depois vocês podem dar uma olhada, chama O Programa em Dia com a Educação, a Escola Peripatética, parte 1 e 2. O que acontece nessa escola? É um professor de História de uma cidade satélite de Brasília, que conhece a filosofia de Aristóteles e desenvolveu um projeto envolvendo os alunos do ensino médio, seguindo o modelo da escola peripatética de Aristóteles. E o que ele faz com os alunos? Ele conta que no primeiro momento ele contextualiza o conhecimento dos estudantes através de aulas, em sala de aula, de análise de filmes, de documentos, de alguma situação. E depois ele sai pelas ruas de Brasília, porque ele considera que aquele centro de Brasília ali, onde concentra o poder, os ministérios, a catedral, os palácios aí da justiça e outras construções que existem ali, é um museu a céu aberto. Então ele sai com os alunos caminhando por Brasília para tentar entender aquelas construções todas de diversos pontos de vista. Do ponto de vista da arquitetura, do ponto de vista da matemática, dos cálculos, do ponto de vista das perspectivas, do relacionamento, do ponto de vista do poder, da política, da sociologia, enfim, das relações políticas que ali se desenvolvem. É muito interessante a fala do professor, é muito interessante a fala dos alunos também, de como eles se desenvolvem, de como eles aprendem coisas que eles não teriam aprendido, mesmo que eles tivessem visto isso em vídeos, em filmes, ou que essa situação tivesse sido muito bem contada e muito bem explicada por um professor em sala de aula. Eles fazem observações, eles fazem análises, eles registram fotografias, entrevistas, eles param, eles fazem grupos durante a caminhada e discutem coisas. Né? Os resultados são textos, são tabelas, são gráficos, são mapas mentais, são relatos. É uma infinidade de resultados extremamente interessantes e ricos em termos de aprendizagem. E hoje, contemporâneo, esse ano, é um projeto que está sendo desenvolvido. E aí esse professor começa a dar sugestões. Por exemplo, como que quem prepara os guias de turismo pode prepará-los? Como que um guia de turismo pode ser um peripatético na condução das pessoas? E aí eu leio um relato de três filósofos, professores de filosofia hoje vivos no Rio Grande do Sul, que depois de um congresso de filosofia lá na Serra Gaúcha, resolvem voltar a Porto Alegre, se comportando como se fossem peripatéticos. E aí eles entram em todos os espaços possíveis daquela região de turismo, de locais muito bonitos, de monumentos, de igrejas e de locais da natureza, de hotéis e tudo isso, para fazer observações e tentar discutir esse processo. Aí quando eles chegam em Porto Alegre, eles relatam como foi a experiência deles nessa caminhada peripatética por uma região onde eles fizeram descobertas incríveis que, ao pensar a partir desse referencial, eles conseguem ir bastante além. A academia versus o liceu, quero apenas fazer algumas considerações, já está no fim. Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, eu acho que são Agostinho que se encarrega muito de cuidar, Agostinho do pensamento de Platão, de difundir as ideias de Platão no contexto medieval, no contexto da Grécia Antiga, e Tomás de Aquino, que faz um esforço grande
para tornar o Aristóteles próximo do pensamento cristão, porque Aristóteles estava fugindo um pouco com a teoria das experiências, com a valorização do mundo físico, com a possibilidade de extrair conhecimentos de onde a igreja acreditava, com base em Platão, que não deveria ser por esse caminho. Então, a gente tem Platão e Agostinho desenvolvendo o idealismo, a educação cristã e a pedagogia tradicional, que perdurou por séculos e ainda está presente em muitos contextos. A gente tem Aristóteles, tem Tomás de Aquino, com o seu realismo, que gera uma educação liberal e uma pedagogia nova. E que, principalmente na sociedade europeia, nos países como Inglaterra e seus associados, aí, esse processo da educação liberal é muito mais forte do que em outros contextos da Europa. Perdoa, Norma, eu não sei o que é uma educação liberal. Ela tem princípios diferenciados, por exemplo, pedagogia da escola nova. Você tem noção, as escolas com muito mais atividades práticas, com uma pedagogia diferente, com a valorização da participação do estudante, com o estímulo à pesquisa, ao aluno ir em busca do saber, ele viver experiências, né? Uma pedagogia bem diferenciada do que é a pedagogia da obediência. Então, estaria dentro da linha da dialética, de uma construção coletiva. A linha da dialética ela vem um pouquinho mais tarde com a pedagogia crítica, com o avanço principalmente do pensamento marxista. A gente não vai encontrar a dialética nesse contexto aqui, ela é um pouco depois, né, com outros pensadores. E, por último, as grandes ideias, novamente, como que elas se estruturam, o realismo, o empirismo e os outros pensadores que vêm depois, principalmente aqui o idealismo, a educação progressiva, a escola nova, e esses pensadores aqui do empirismo, que se organizam e decorrem desse pensamento do pensamento de Aristóteles. Após a morte de Aristóteles, o Liceu foi comandado, como que ele termina? Por Teofrasto, que era um colaborador dele. Teofrasto podia ser considerado quase que um monitor de Aristóteles. Entre 269 a 25, o Liceu esteve sob o comando de Lincoln de Laodiceia. O número de alunos teve uma grande queda. Critolau sucedeu-lhe Lincoln e exerceu a direção até 143, antes da Era Comum. E durante a segunda metade do século II, o Liceu foi saqueado 2 vezes, e em 84, já da Era atual, ele foi totalmente destruído. Ele ainda, apesar disso, ainda se refez e deixou de existir efetivamente em 529 da Era Cristã, junto com a Academia, que também terminou, quando o imperador Justiniano, com a finalidade de priorizar os estudos com bases cristãs, resolveu proibir e fechar todas as escolas filosóficas que existiam em Atenas, porque eram consideradas não cristãs. E muitos estudiosos desse período não puderam continuar lá, foram migrando para outras cidades, para outras regiões, como Gaza, como Damasco, como Antioquia e outras situações, levando consigo muitos materiais, muitos escritos, muitas coisas, e muitos documentos e materiais também acabaram se perdendo. Então, teve uma vida longa essa escola, né? Olha, são 4 séculos da Era Cristã, ainda existiam vestígios do Liceu de Aristóteles. Tem algumas contribuições aqui, um comentário da Lúcia Klein. Ela comenta aqui, ó: esse seminário nos possibilita conhecer o percurso evolucionista das ideias ao longo da história humana. Parabéns, professora Norma, por sua abordagem sempre clara e despretensiosa. Um grande abraço. Obrigada, Lúcia. Um abraço para você também.
Saudade de você, viu? Isso. Tem uma pergunta também da Andressi, que pergunta qual a sucessão do Liceu de Aristóteles após a sua morte, mas essa acho que já foi respondida, Isso. né? Uhum. E outra depois do Alexandre Souza, ele afirma que a religião cristã está muito mais ligada à filosofia de Aristóteles do que a de Platão. Além do mais, foi Platão que preconizou as ideias de kindergarten e também da educação ao longo de toda a vida, com autodidatismo. Comentário dele. Ok. Eu não tenho muita segurança em responder. Pelo que a gente lê, pelos escritos, pelos textos que eu li, eu acho que, na minha visão, Platão está muito mais ligado à igreja. A igreja adotou muito mais Platão do que Aristóteles. A igreja também não deixou Aristóteles fugir. Teve uma preocupação de segurar por perto, para evitar que as grandes divisões acontecessem, que acabam acontecendo, mas mais tarde um pouco. Foi mais assim a moral platônica e talvez do Aristóteles aquela concepção de mundo perfeito com Deus em volta, cuidando de tudo, né? Que eles aproveitaram para dar uma legitimidade no negócio. Né? Para segurar sob o comando. Normal. Norma. Eu me lembrei aqui de um professor uma vez que disse que um aluno chegou para ele e falou assim, nossa, um aluno cristão, né? Nossa, mas Platão parece tanto, né? O pensamento é tão parecido com o pensamento de Jesus. Aí ele falou, parece até que ele copiou, né? Alguma coisa de Jesus. Aí o professor falou para ele assim, é impossível, porque ele viveu antes, né? Assim, alguns autores, quando falam de Aristóteles, da escola peripatética, eles dizem que Jesus Cristo foi também um educador peripatético, né? Porque ele também caminhava, também andava, era seguido pelos seus discípulos e pelos seguidores e pelas pessoas por onde ele andava, porque ele também teria sido um peripatético, né? Então, são as análises. Há também muita divergência. A gente lê alguns autores, lê outros. Melhor mesmo é a gente ir na fonte, lá no clássico, porque a gente tem muito mais segurança das ideias. Gente, obrigada a todos, obrigada ao William, obrigada a Júlio aí pelas contribuições, também os que nos assistiam de casa, obrigada pela participação. Nós é Muito que agradecemos aí a presença. Nós agradecemos aí a palestra da professora Norma, com todas as suas contribuições. Lembramos a todos os presentes e aqueles que assistiram online que essas apresentações elas estão gravadas na plataforma, elas podem ser baixadas e assistidas depois, e também os slides também estão disponíveis para download lá. Ok, gente? Com isso, nós encerramos aí o Seminário dos Educadores Históricos, lembrando que ainda a Semana da Reeducação ainda continua com o simpósio, o segundo simpósio de reeducaciologia, que vai acontecer no sábado e domingo. As inscrições ainda estão abertas e também vai haver transmissão online. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo.